Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte. E como sempre, sejam bem-vindos. E hoje, gente, começa mais um curso aqui no canal Recriar com Arte. Na verdade, hoje nós teremos a segunda aula do curso de Gelli Print. É uma técnica super moderna, onde nós faremos impressões utilizando, essa placa de gelatina, a Gelli Plate, que eu já ensinei como fazer na aula passada. Inclusive, quem não assistiu a aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você preparar sua placa em casa e com materiais super fáceis. E na aula de hoje eu inicio as técnicas, Então vocês vão aprender desde a técnica mais simples que resultou nesse trabalho. Hoje eu vou ensinar também, olha só, técnicas com textura e dupla impressão aqui no papel, que resultou neste daqui. E também, olha, essa técnica linda, onde nós aplicaremos 2 camadas de tinta aqui na nossa Gelli. Então serão 3 técnicas diferentes na aula de hoje e continuarão nas próximas aulas. Na próxima aula eu vou ensinar também técnicas maravilhosas. E se você está gostando de mais esse curso inédito aqui no Brasil e só no canal Recriar com Arte você assiste, não deixa de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. E, gente, eu vou deixar uma playlist aqui no canal Recriar com Arte, curso Gelli Print. Então, se você quer assistir todas as aulas, não deixa de se inscrever no canal e salvar essa playlist para você ficar por dentro de tudo dessa bela arte. Então, vamos lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, chegou o grande dia de aplicarmos as técnicas aqui na nossa placa de gelatina. E essa placa eu ensinei vocês a fazer na aula passada. Então, quem ainda não assistiu a aula de como fazer a placa da Gelli Plate, eu vou deixar aqui em cima, ó, vai aparecer no card, e também vou escrever na descrição do vídeo o link para a aula para vocês também fazerem aqui a sua placa. E como eu falei para vocês, olha, a parte da placa que nós vamos usar para estampar é a que fica do lado de baixo aqui, que está em contato com o acrílico, tá? Então, vou virar minha placa, olha, que é justamente nesse lado que eu vou trabalhar, com as tintas e fazer as estampas. Deixar bem direitinho aqui. E pronto, gente. E para trabalhar com esse tipo de material, existem diversas técnicas e eu vou procurar ensinar para vocês a maioria delas, tá? Hoje nós vamos começar com técnicas mais simples, até para vocês irem se familiarizando, com esse material, ver como ele se comporta. É bom sempre a gente começar pelo mais simples e depois iremos para as técnicas mais avançadas, tá? E a técnica que eu vou explicar agora, vocês vão ver que é muito bacana e muito fácil de fazer. Eu vou usar essas 3 cores de tinta, olha, vou usar o cobre, vou usar o branco gelo e vou usar o azul celeste. As 3 são tintas acrílicas e o importante, quando aplicarmos a tinta aqui na placa, é colocarmos bem pouca tinta, tá, gente? Não exagere na quantidade de tinta, porque não há necessidade e o trabalho fica bem mais bonito com pouca tinta. Um outro material bem importante que nós iremos sempre utilizar é esse rodinho aqui de borracha, tá? Vocês encontram bem fácil em lojas, até no Mercado Livre tem, o meu eu comprei lá. Que vendem produtos para quem faz estamparia, para quem faz silk screen, enfim, ele é muito usado, para esse tipo de trabalho. Então, é um rolo, de borracha, não serve aqueles rolinhos de espuma, tem que ser esse de borracha mesmo, mas ele não é caro e você acha, põe lá no Mercado Livre, rolo de borracha, que vocês acham em vários tamanhos. Eu comprei desse tamanho, que é um tamanho médio, que aí eu vou conseguir trabalhar aqui com a minha placa, que ela tem mais ou menos o tamanho A4, tá? Então, eu vou começar, olha, colocando aqui as cores. Vou começar colocando um pouquinho do azul, olha. Uma gotinha só, não precisa mais que isso. Vou colocar também um pouco do branco. Um pouco da cor cobre. E
agora eu venho com o rolinho e começo a espalhar a tinta. Vou espalhar por toda a gelatina. E olha só que cores lindas que já vão formando, né? Aí você passa ele na vertical, na horizontal, de maneira que espalhe bastante aqui a tinta. Aí vocês estão vendo, gente, a camada de tinta não é grossa. Aí tenha sempre em mente isso quando for realizar seus trabalhos. Aí sempre deixa uma folha aqui do lado, ó, para você ir passando o rolinho e retirando o excesso de tinta, né, que você usou. Essa folha, inclusive, depois você pode usar como um trabalho, olha, tá? E aqui eu vou marcar para fazer alguns efeitos com essas rodinhas aqui de plástico, ó. Tá vendo? Vou fazer alguns círculos. Isso fica bem legal, viu, gente? Olha. Assim você vai criando, né, contrastes, texturas diferentes. Olha só que legal. Eu ia tirar um pouquinho aqui, porque eu quero dar um contraste aqui nessa placa. E agora, simplesmente, nós pegamos a folha e colocamos sobre a gelatina. Agora, eu tô usando uma folha de sulfite comum, sulfite de impressão, tá? A gramatura dela é 75, mas você pode usar qualquer tipo de papel, gente. Pode usar papel verger, papel canson, até o papel manteiga, enfim. Durante as outras aulas eu vou mostrar para vocês com outros tipos de papéis também. Dá para fazer também com envelopes, fica muito bonito. Aí você vem, olha, esfrega assim com a mão, né? Pra fixar bem aqui. Eu tenho esse outro rolinho, ele é de plástico, então vou usar só para apertar um pouco mais aqui. Mas se você passar só a mão também, já é o suficiente, né? Pra tinta aderir bem aqui no papel. E agora eu venho, olha, gente, retiro. E olha só que lindo que ficou, né? Maravilhoso, gente. Olha, a placa ficou limpinha, tá? Saiu toda a tinta. E aqui eu já tenho o meu primeiro papel texturizado, né? E para que serve esse tipo de papel? Gente, dá para fazer muita coisa. Olha, dá para fazer colagem, decoupagem. Se você colocar no fundo de uma bandeja, envernizar, olha só que coisa linda que fica. Para quem trabalha com scrapbook, pode fazer tags, etiquetas, envelopes. Dá para colar em caixinha, dá para fazer quadro. Gente, a imaginação é o limite, né? Porque dá para fazer muita coisa linda. E agora eu quero ensinar uma outra técnica para vocês, porque essa aqui foi a mais simples, né? Colocou a tinta, imprimiu. Mas eu quero fazer uma sobreposição de imagens aqui, utilizando como fundo esse papel. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Eu vou entrar agora com outras cores. Olha só, eu vou entrar, olha, com esse azul turquesa metálico. Vou colocar só uma gotinha. Um pouquinho de verde. Esse aqui é o verde bandeira. Agora esse outro tom de verde, que é maçã verde. E vou novamente espalhar bem essas tintas. Olha só que lindo esses tons. Eu tô achando, gente, com esse aqui eu vou fazer o fundo. Eu vou deixar aquele das bolas que eu fiz do jeito que está, que eu gostei. Esse aqui eu vou usar de fundo, aí vocês vão ver também que vai ficar maravilhoso. Vou colocar mais um tiquinho.
Pronto, e agora eu venho de novo com uma folha de papel e vou imprimir essas cores. Novamente, ó, passo bem a mão. E olha só, gente, que lindo que ficou, né? Essa textura ficou maravilhoso. Vou deixar aqui do lado e esse aqui vai me servir de fundo para o próximo trabalho. E aqui no próximo eu vou colocar outras cores. Olha, vou colocar a cor dourada. Vou colocar um pouquinho também do cobre. E um pouco do branco. E vou novamente misturar. Olha que maravilhoso que ficou, né? E agora, a gente pode trabalhar também com outros tipos de textura. Olha só o que eu fiz. Eu peguei um rolinho aqui de papel e enrolei barbante. E eu vou usar isso aqui, olha, para fazer um desenho. Vou rolar sobre... Olha só, tá vendo? Olha, ficaram essas marcas. Agora eu vou passar aqui do lado também. Olha só que lindo que ficou. E como eu falei pra vocês, eu vou usar esse papel agora como fundo, tá? Esse que eu já havia feito. Então, eu encaixo bem direitinho sobre essa tinta, olha. E nós vamos misturar, né, os dois trabalhos. E é sempre uma surpresa, né, gente? Como vai ficar. E geralmente fica maravilhoso. Eu continuo usando, né, a folha do papel sulfite gramatura 75. E agora eu vou retirar. E olha só, gente, que trabalho lindo que ficou. Tá vendo? Olha, aquelas marcas que retirou a tinta com barbante, apareceu o azul da outra folha que estava por baixo. E olha só como ficou lindo o resultado. Agora imagina isso aqui como fundo de uma bandeja, ou então para forrar, né, um trabalho, uma caixa, como fica maravilhoso. Muito lindo, né, gente? E essa técnica aqui, na verdade, é a mais fácil de todas, né? Para trabalhar com a Gelly Plate. E agora, eu vou dar uma preparada aqui e eu quero ensinar uma segunda técnica para vocês. Nós já vamos começar a trabalhar com desenhos e eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Vocês estão vendo que ela tá um pouquinho suja? Se eu quiser, eu posso continuar estampando aqui e aproveitando esse restinho de tinta que ficou aqui, que não há problema nenhum. Mas caso você queira limpar, aí você usa, olha, essas toalhas umedecidas de bebê, tá bom? É só passar e retirar. Não borrifem álcool, nada disso, que você pode estragar a sua placa, tá? Se você não tiver a toalhinha, você pode pegar uma toalhinha dessas de limpeza, né? E borrifar água e passar. Mas com essa de bebê sai mais fácil, tá? É bem mais fácil a limpeza. E agora é só passar e retirar, né? Aqui o excesso de tinta, tá? Ela fica bem limpinha. Tô colocando aqui mais para mostrar para vocês como limpa, mas poderia muito bem continuar trabalhando, né, com esse restinho de tinta que ficou e você só limpar na hora que você encerrar realmente seu trabalho, né, que for guardar sua placa, aí sim, né, você limpa e retira toda a tinta, né, que ficou. Mas olha só, tá vendo? Bem fácil, né? Já limpou bem aqui a nossa placa. Bem, gente, então agora vamos para a segunda técnica dessa aula, que também é incrível. Eu vou ensinar vocês como trabalhar com duas camadas de tinta aqui sobre a nossa Gelly, né? E vamos trabalhar também com carimbos. Lembra quando eu ensinei para vocês a fazer esses carimbos em casa, usando o EVA? Inclusive, quem não viu essa aula, eu vou deixar também aqui em cima no card aparecendo e na descrição do vídeo para vocês aprenderem. Eu fiz alguns, né? Olha só. Nesse formato aqui de casinhas, enfim, são vários. E para fazer esse padrão, eu me inspirei no trabalho da Nadia Draws,
que ela é uma artista americana lá de Seattle, que ela usa muito esses padrões assim de casas nos trabalhos da Gelli. Eu achei muito lindo e me inspirei no trabalho dela para fazer esses carimbos. Mas nada mais são do que aqueles carimbos de EVA que eu já ensinei para vocês, né? Só recortar o EVA e colar aqui no papelão, tá bom? Então, para começar a primeira camada de tinta, eu vou usar essas duas cores, olha. Vou usar o azul ultramar e a magenta, tá? Também são tintas acrílicas. Vou colocar mais um pouquinho de azul. E vou misturar aqui no nosso trabalho. Aí, como sempre, né, gente, procura deixar uma camada bem fina de tinta, vai espalhando assim com um rolinho. E agora, simplesmente, eu vou estampar aqui com os carimbos, né, de EVA que eu fiz, olha. Vou colocar esse aqui mais ou menos no meio. Aperta bem. Vou colocar esses de casinha. Esse de espiral vou colocar aqui, olha. Vocês vão ver como vai ficar lindo. Aqui como se fossem nuvens, né? Você pode fazer também texturas utilizando o papel alumínio. Faz uma bolinha de papel alumínio e faz textura que também fica bem bacana, viu, gente? Olha, tá? Então, agora que eu já apliquei minha primeira camada de tinta, o que eu vou fazer? Antes de aplicar a segunda camada, eu tenho que deixar essa camada secar. Porque se eu aplicar outra tinta agora sobre ela e passar o rolinho, simplesmente vai desmanchar todo esse desenho. Então, agora a gente tem que ter paciência um pouquinho, seca bem rápido, tá? E deixar essa camada de tinta secar antes de ir para a próxima. Se você quiser adiantar a secagem com secador de cabelo, pode, gente, mas ele tem que estar bem baixinho a potência e tem que estar frio, tá? Não coloquem quente aqui, calor sobre a placa, porque ela é muito sensível ao calor, pode derreter. Então, se você quiser adiantar, use o secador de cabelo, mas a temperatura fria e bem fraquinho o vento, tá bom? Mas a minha eu vou deixar secar naturalmente, que eu prefiro, até porque, como eu falei pra vocês, ela seca bem rápido. Pronto, gente, agora já tá bem sequinho, deixei uns 5 minutinhos aí, secou, porque hoje o dia tá mais quente, tá? E agora eu vou usar uma mistura de cores, olha só. Eu vou usar essa daqui, que é o verde água, com verde folha, e também vou usar esse aqui, que é o fluorescente rosa neon, né? Que, aliás, é maravilha, e esse outro é o salmão bebê, tá? E vamos também, olha... Vocês estão vendo? Eu tô aplicando sobre a outra pintura. E vocês vão ver que maravilha que vai ficar. Venho novamente com o rolinho. Agora, quando passar o rolinho, passa bem superficialmente, tá, gente? Não precisa ficar apertando muito, não. Olha. E pronto. Agora não preciso, né, esperar secar. E eu venho aqui com o papel. Dessa vez eu vou usar um papel verger, para vocês terem ideia, com outro tipo de papel. E vou fazer a mesma coisa. Vou fixar bem aqui sobre o meu trabalho. E aqui, como tem duas camadas de tinta, gente, aí você... Além de apertar bem assim com a mão, espera mais um pouco, tá? A tinta secar, para que as duas camadas saiam juntas e fica um trabalho bem bonito, tá bom? Então, não tenham pressa. Esse é um trabalho ótimo que instiga muito a nossa criatividade, né, gente? Que nem muita gente me falou nos comentários, Ingrid, quando a gente começa a trabalhar com a Gelli, é viciante. E é mesmo, porque você começa
a criar cada vez coisas diferentes. E nunca um trabalho vai ser igual ao outro, né? Isso é muito legal, gente. E pronto, gente, agora já poderemos retirar. E olha só, vamos ver a surpresa. Tá vendo? Sai limpinha a placa. E olha só que lindo que ficou, gente. Maravilhoso, né? Parece uma imagem futurista, né? Olha que lindo. Isso aqui tá pronto para você fazer um quadro, tá? Só colocar uma moldura aqui. Se você quiser, você pode passar um verniz em spray, né? Depois que a tinta secar bem. Apesar que nós estamos usando tinta acrílica, que ela já dá um acabamento. Mas pode passar um verniz em spray se você quiser. E colocar numa moldura. Olha que lindo esse trabalho, né? Opa, encostou aqui. Olha só, né, gente? Eu amei o resultado. E essa é mais uma técnica diferente, onde nós aplicamos 2 camadas de tinta e utilizamos, né, para fazer aqui a textura, os carimbos. E fica também muito bonito, né, gente? Então, na próxima semana, eu vou ensinar outras técnicas para vocês, até para essa aula não ficar muito longa. Porque, como eu falei, são diversas técnicas. Então, na próxima semana, eu vou ensinar vocês como trabalhar com máscaras. Nós vamos usar máscaras com stencil, com folhas, né, naturais de árvore. Vai ficar muito bonito. E se der tempo, gente, eu vou ensinar uma técnica muito bacana também, que é como imprimir fotografia aqui na placa de gel, que fica maravilhoso também, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de aulas, que na verdade virou um curso, né, gente? De Gelly Art, né? Espero que vocês estejam gostando. E não se esquece, gente, não deixa de me dar aquele joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo e não deixa de me dizer nos comentários o que vocês estão achando. E também se inscreva no canal, tá bom, gente? Até a próxima semana com mais novidades. Um beijo!